Olá, irmãos de Axé, eu sou a Eked Carla e no Eked Explica de hoje eu vou contar a verdadeira história da Pombagira Sete Saias. Sim, meu povo, eu vou falar do queridinho de vocês. Olha, hoje eu vou contar a história da Pombagira Sete Saias. E futuramente, dependendo do dia que você vê, esse vídeo talvez já tenha aqui no canal, eu vou contar a história da Cigana Sete Saias. Pode parecer que não, mas são duas entidades distintas, a Pombagira Sete Saias e a Pombagira Cigana Sete Saias. Então, bora para essa versão da história? Nascida no Brasil, num período em que as meninas casavam muito jovens, lá pelos 14 anos, no máximo 18, né? Porque mais que isso já eram velhas, quem diria, né? Hoje em dia as mulheres só querem casar lá para os 30, então foi batizada com o nome de Jalusa Correia. A galera aí do sobrenome Correia já pode ficar se achando. Então, filha de agricultores, né? Ela era a terceira filha do casal, um casal que era muito apaixonado e que acontece uma tragédia no nascimento dela. Quando ela nasce, a mãe dela tem um sangramento muito intenso e acaba morrendo no parto. Já que não tinham médicos, né? O que tinham eram curandeiros e parteiras, mas naquele período nem sempre você tinha, porque você dava luz em casa mesmo. O pai dela, inconformado com aquela situação, cria essa menina sem um pingo de amor. Cria mesmo por criar, só alimenta. E as irmãs dela, por sua vez, também as distratam. Todo mundo achava que a mãe dela morreu por culpa dela, sendo que ela não pediu para vir ao mundo, na verdade, né? Não foi culpa dela, a mãe dela ter morrido no parto. E aí, por volta dos seus 14 anos, depois de ser muito humilhada, até agredida mesmo pelo pai e pelas irmãs mais velhas, ela vê em um momento que ela pode fugir. Ela encontra uma saída e vai para uma cidade um pouco distante daquela cidade onde ela morava. Só que ela não entendia nada do mundo. Ela foi achando que ia conseguir uma família, que tudo ia se resolver quando ela saísse de dentro daquela casa. Então ela fica um período na rua e começa a conviver com algumas meninas que se vendiam na rua, que ensinam algumas coisas para ela. E ela conhece ainda na rua um rapaz que promete para ela tirar ela daquele mundo. E ele realmente faz, começa a dar dinheiro para ela e aluga um lugar para ela. Só que o que ela não sabia é que esse cara era casado. Então o que ela faz? Ela passa a não ser mais só desse homem. E ela decide que para que ela não se apegasse a ninguém, ela ia ter um homem para cada dia da semana. E para que quando ela passasse na rua, ela não fosse reconhecida, ela usaria uma roupa em cada dia da semana. Ou seja, cada saia, ela tinha uma saia para cada dia da semana. 7 saias. E por ela ser muito bonita, chamativa, muito nova, ter aquele rostinho angelical, todos os homens ficavam enlouquecidos por ela. E ela, sem sorte, todo homem que se envolvia era casado. 7 homens, todos casados. E a fama dela de gostar de homens casados foi se espalhando pela cidade, então as mulheres de bem ficavam com raiva dela. Então, onde elas passavam era aquela cara torcida, elas distratavam ela, mas ela seguia. Pouco ela se importava com a opinião alheia, até porque ela já sabia que ela já sofreu muito na vida dela e só podia contar com ela mesma. Quando ela tinha 16 anos, ela descobriu que estava grávida de um desses homens casados. E ela fica desesperada sem saber o que fazer, mas leva a gestação até o final. Quando a criança nasce, ela fica uma semana, um pequeno período, não exatamente assim, a gente não sabe quantos dias, mas um pequeno período com essa criança, e depois ela doa essa criança para um casal. Porque ela sabe que as condições que ela vivia, o lugar que ela vivia, não era lugar para uma criança. Então, para que essa criança tivesse mais possibilidades do que a que ela teve, ela prefere passar a criança para adoção. E, novamente, se torna motivo de bafafá na cidade em que ela vivia. Mas ela não estava nem aí. A partir desse momento, ela já consegue erguer a casa dela, ela já tem uma boa condição, ela não é mais uma garota de rua que passava dificuldade nem nada. Ela tinha tudo aquilo que queria e os homens que ela queria. Passando-se, assim, aproximadamente 20, 21 anos, eles fazem um baile na cidade para receber um barão que estava indo para aquela cidade. Então, ela decide que ela vai e vê nesse barão uma possibilidade dela sair daquela vida, dela deixar de ser a mulher de 7 homens e ter uma postura, um cargo, ser reconhecida na sociedade como uma mulher importante. Então, ela pega o melhor vestido dela, se arruma linda, maravilhosa e vai para esse baile.
Só que quando ela vai entrar no baile, ela bate de frente com algumas esposas desses homens e outras que nem são dos homens que ela saiu, mas que tinham pavor dela. E o que elas fazem? Começam a destratar ela. E ela não tá nem aí. Olha por cima e deixa essa mulher de lado e entra pra festa. Ela é o sucesso da festa, a mulher mais bonita do baile, mais chamativa, e isso só causou mais raiva naquelas outras mulheres, que em um determinado momento se juntam e falam que aquilo ali não era um lugar para ela, que era um ambiente de família, e começam a querer expulsar ela. Aqueles homens não poderiam fazer nada, né? Como eles iriam ficar contra as esposas na frente de todo mundo? Então, quando ela está quase saindo, esse homem aparece, esse barão aparece, e fala não, que ela era a convidada dele. Se o baile era dele, ele decide quem fica e quem sai. Passa a dançar com ela, dar bebida para ela, ele fica completamente encantado. Já ela, muito esperta, vê nele a saída, vê nele a solução dos problemas dela. Então ela começa a jogar mais ainda o charme dela para cima dele, começa a paquerar e ele leva ela para o quarto. Eles namoram, tem aquele encontro, né? Tem aquele contato físico. E aí, depois disso, ele ainda meio bêbado, começa a conversar com ela. E conta para ela que ele era dali, que ele tinha sido dado para adoção e que aquele casal proporcionou para ele muito estudo, mas que ele nunca foi feliz. Que o sonho dele era ter conhecido a mãe dele. Ele queria amor de pai e mãe. Ela então levanta desesperada, começa a fazer conta e ela percebe que aquele homem que ela tinha acabado de se relacionar era o filho dela. Então ela olha para ele e começa a contar o que tinha acontecido, conta que ele era filho dela, ele fica revoltado e ela tenta se explicar, contar que ela fez o que ela achou que era melhor para ele e nada entrava na cabeça dele. Ele ainda estava bêbado, ela também não estava muito sóbria, e ele vê que aquilo ali era o fim. Então ele, perdido, com raiva, cego, pega um barril de óleo e começa a jogar no meio do salão, jogar dentro daquela casa. As pessoas que estavam na festa ficam desorientadas, sem entender o que está acontecendo, e aí ele pega uma vela e joga a vela. Ele quer mais é que todo mundo queime. Só que no fundo, ele estava perdido, mas ele não queria matar a mãe dele. Sendo que todo mundo começa a correr, ele pega na mão dela para ajudar ela a sair. Eu acho que depois que ele taca fogo, ele meio que se liga o que ele fez e ele pega na mão dela para tentar salvar ela. Só que a multidão era grande, então eles se perdem. Uma dessas mulheres que não gostavam dela pega, apunhala ela pelas costas e ela cai. Ela cai, fica sendo pisoteada, não tem forças para levantar e fugir. Aquela casa pega fogo com ela ali dentro. Já no plano espiritual, ela recebe logo a missão de voltar. Por que ela recebe essa missão? Porque o filho dela fica inconformado. Ele não consegue acreditar que ele, num ato de loucura, tirou a vida da própria mãe. Eu acho que depois que o álcool passa, né, ele consegue ver que ela fez mais bem do que mal para ele. Porque se ele tivesse ficado com ela, imagina o que ele seria. Ele não seria nada. E por ela ter dado ele para adoção, ele conseguiu se tornar um conde. Então, depois que o álcool passou, as ideias se organizaram, ele conseguiu enxergar que, na realidade, ela fez bem para ele. Só que isso fez com que ele fosse ficando cada vez mais deprimido, atraindo forças obscuras para dentro dele e o mal para dentro dele. Ele se tornou amargo, sem amor. E, em contrapartida, a mãe dele já entende tudo, ela consegue ver o lado dele, até porque o que aconteceu entre eles dois foi muito forte e os espíritos guiam ela para que ela possa voltar e começar a trabalhar e ajudar ele nessa parte espiritual, na evolução dele. E se você é médium da Pombagira Sete Saias, já deixa aqui no comentário quanto tempo que você trabalha com ela. Ela atua na linha de esquerda da Umbanda, tá? Ela gosta de cigarros finos, de filtro longo e cigarrilhas. Ela gosta de bebidas finas, como licor ou champanhe. Ela costuma usar joias delicadas. Ela usa saia com 7 camadas, né? 7 barras. E dizem que o poder dela tá todo na saia. Que em cada barra da saia de Dona Sete Saias há um feitiço diferente. Essa saia pode ser tanto vermelha e preta, ou também como colorida, tendo cada barra uma cor diferente, que também representa, né, seus 7 homens. Ela é uma pombagira muito feliz, que costuma, assim, estar sempre dançando nas festas. Você vai ver sempre ela bem alegre trabalhando. É uma ótima feiticeira pro amor. Ela consegue, assim, encantamentos maravilhosos na linha do amor. Então, se você precisa, já sabe a pombagira que você vai procurar. Não é à toa, né? Ela teve 7.
Falando dos médios de Dona Sete Saias, são pessoas geralmente bem serenas, que são de fácil adaptação, conseguindo se sair muito bem quando são realocados nos setores de trabalho. Só que essa fácil adaptação deles transforma a vida deles, às vezes, numa coisa ruim. Por quê? Porque eles não são uma pessoa que vão tomar o partido e terminar um relacionamento ruim. Não são uma pessoa que vão pedir para sair do emprego quando o emprego não estiver bom. Eles são o tipo de pessoas que vão ficando e se levando até mesmo podendo se destruir, só para não ter que terminar daquele ponto final. Eu vendo essa história da Dona Sete Saias, me lembrou aquele conto, o conto do sapo fervido. Você já ouviu falar? Tem uma história que conta que se você pegar um sapo com a água da lagoa que ele vive, colocar ele na panela e nem precisa tampar, você vai deixar ele ali e você vai esquentando aquela água vai esquentando, o sapo vai perceber aquela mudança, vai saber que aquilo ali está ficando desagradável, mas ele vai ficar até as últimas. Aí você vai tampar aquilo ali, ele vai até tentar pular, mas ele já ficou tanto tempo ali que ele já perdeu as forças dele e não consegue sair dessa situação. Nisso, a gente passa para os médiuns de Dona Sete Saias e passa a se preocupar. Por quê? Porque você é capaz de sofrer num relacionamento, ficar ali por anos e se destruir. Isso não é legal. Se você é um médium de Dona Sete Saias, você já se sinta abraçada por mim, saiba que você não está sozinha. E se você conhece um médium de Dona Sete Saias, já manda esse vídeo para ela, pergunta para ela como que ela está, observa se ela está vivendo essa síndrome do sapo fervido e ajuda a sua amiga ou o seu amigo a sair dessa situação. Lembrando que nenhum médium é 100% igual ao outro, então a gente vai lidar com pessoas que não sofrem desse problema, mas em sua grande maioria são pessoas que sofrem com esse tipo de problema sim. São pessoas que têm muita facilidade de aprender, elas gostam muito de ler e gostam de se reservar em casa. Então, assim, tem muita facilidade com problemas psicológicos, tendo tendências em até só conseguir dormir tomando remédios, sabe? Então, se você toma muito remédio para dormir, troca, sai dos remédios, toma um chazinho, começa a meditar, tentar se conectar com a sua entidade, pedir um discernimento, faz orações, suas preces antes de dormir. Isso vai orientar muito a sua mente, vai fazer muito bem para o seu espírito, para a sua hora de descansar. Você se conectando com a sua entidade, você vai ver quando você está em baixa e quando você está em alta. Então, assim, não se sinta sozinha, não se isole, porque a vida é maravilhosa assim. E nos momentos em que você estiver mais triste, se sentindo mais abandonada, é quando mais você vai ter a sua entidade do seu lado. Então não se sinta sozinha, sinta-se abraçada mais uma vez por todos nós do Axé. Então pule logo dessa panela aí e vai viver a vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo.